Eu achei interessante pegar 5 minutinhos, não mais que isso, para contextualizar a educação à distância, e aí eu tomarei mais uns 15 minutos para discutir o tema central, que é a questão da docência nesse ensino emergencial remoto. Então, eu vou, 5 minutinhos, até vou falar mais rápido, para não perder muito tempo, sobre esse cenário da educação à distância. Próximo, Alexandre, por favor. Bom, eu só queria dar uma história rápida da educação à distância. Ela começa em 1728, na Gazeta de Boston, apareceu um anúncio, o primeiro anúncio que a gente tem conhecimento de curso à distância. Então, ela vem muito numa linha de ensino por correspondência, tem vários eventos, estou só resumindo. Lá para 1900, 1920, começa a entrar alguma coisa de tecnologia, principalmente com rádio, tem algumas experiências interessantes nos Estados Unidos, usando rádio na formação de pessoas para agricultura, e o Brasil tem uma primazia nisso, com a Rádio Rocket Pinto e vários programas educacionais. Depois nós temos uma parte muito interessante, ainda como formação continuada na televisão. O Brasil também teve uma participação muito intensa nisso, a gente tem um histórico, eu não posso me deter muito nisso, mas tem um histórico muito legal nessa utilização de televisão, vários programas de Federal do Rio Grande do Norte, enfim, teve, federal não, no Rio Grande do Norte, várias outras iniciativas de televisão. Nos anos 70, começam a surgir, de uma maneira intensa, as grandes instituições de educação à distância no mundo. Surge a Open University, a UNED. A UNED hoje, por exemplo, tem 250 mil alunos. A Teleuniversidade do Canadá. Começa a pipocar muitas universidades dedicadas apenas à educação à distância. E em 1990 começa a entrar a internet no pedaço, quer dizer, continua sendo criadas instituições, mas a internet começa a entrar, e a primeira instituição que eu tenho conhecimento, que é só com e-learning, apenas com ensino virtual, é o UOC, Universidade Oberta da Catalunha. E era uma grande novidade, eu visitei ela um pouco depois, e as universidades foram entrando ou já como e-learning, ou eventualmente como nós fizemos no CEDERJ, que é o consórcio das universidades públicas do Rio de Janeiro. A gente teve à frente do CEDERJ, e era uma questão muito complicada. Como é que a gente faz? A gente usa o modelo anterior, que é polo regional com tutoria presencial e material impresso, ou a gente usa o e-learning. Então, tivemos aí vários gestores nesse início de utilização da internet, e a maior parte das instituições hoje caminham na direção do e-learning, na direção de ser só universidades virtuais. A Open University, por exemplo, até onde eu sei, é a Fern Universidade da Alemanha. Então, isso está acontecendo no mundo, o ensino apenas virtual de grandes instituições. Além disso, progressivamente, as instituições presenciais foram utilizando e-learning em suas disciplinas. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum ter as universidades presenciais oferecerem disciplinas também à distância. Aqui no Brasil também tem uma lei que permitiu isso, inicialmente 20%, depois 40%. De uma maneira geral, os resultados são ótimos. Não tem grandes problemas. Só que no Brasil, nós estamos tendo alguns problemas, isso está trazendo algum preconceito. Eu queria rapidamente falar sobre isso, para a gente também não ficar pensando que esse preconceito não tem fundamento. Ele tem, eu vou rapidamente passar por isso. Aqui essa transparência está um pouco carregada, mas a linha preta, esse aqui é o número de alunos matriculados em educação à distância. A linha preta é a pública, lá embaixo. Ela estava crescendo com a Universidade Aberta do Brasil, e, infelizmente, esse processo, a gente teve à frente dela, da criação, e a partir de 2010 parou de ter esse avanço. Isso é um assunto que eu vou passar por cima, não dá tempo. A linha verde, lá em cima, são as instituições privadas. Elas não foram que começaram, começou com a Federal do Mato Grosso, depois o CEDERJ, mas começou a crescer, não sei se dá para ver aqui, não estou com acesso ao mouse, mas ela começou a ter um boom muito grande em 2005 a 2008, perdeu o controle. E aí houve um trabalho muito forte de segurar isso, e infelizmente, se vocês observarem agora, nos últimos anos, 2015, 2018, de novo está exponenciando de novo e sem grande controle. Então, nós estamos passando por um processo parecido que nós já passamos antes, e rapidamente esse processo de perda de controle, ele está muito ligado à concentração de matrículas em poucos grupos privados, e
Eu aqui botei o número de matrículas dos 10 maiores grupos privados, são 3 milhões, quer dizer, 36% das matrículas do ensino superior hoje estão em 10 grupos privados. E nessa coluna da esquerda, eu coloquei o percentual de alunos da educação, desses grupos como um todo, não só de educação à distância, que estão em cursos com conceito ENAD 1 ou 2, isso do ENAD 16, 17 e 18, dos 3 ENADs. O que a gente pode observar é que nós estamos tendo essa concentração de matrículas com forte utilização de educação à distância não está favorecendo a qualidade do ensino. Em particular, 75% das matrículas da educação à distância estão na mão desses grupos privados. É um dado só para... Algumas estão com muitos alunos, eu botei 2 exemplos aí dramáticos. A Croton hoje tem 473 mil alunos de educação à distância e 98% dos seus alunos estão com ENAD conceito 1 ou 2. Então, esse preconceito ele existe e ele tem, no Brasil, fundamento. Não se vê isso na Espanha, por exemplo. Na Espanha, inclusive, eu fiquei muito impressionado, quando eu estava lá, algumas vezes que eu tive, de ver um cartaz dizendo procura-se profissionais de preferência que tenham feito o NED, que são mais autônomos. Então, isso está sendo, infelizmente, uma característica, até onde eu sei, muito focada no Brasil, pela falta de regulação e supervisão que tem sido feita ultimamente. Só para terminar esse tema e entrar no ensino remoto, eu coloquei aqui o ENAD dos alunos nossos, do CEDES da UFRJ. A UFRJ tem, junto com a UF Rural, o EF, todas as universidades, alunos de graduação, são 40 mil alunos do consórcio CEDES, e se nós compararmos o ENAD dos alunos das universidades no CEDERJ, os alunos das universidades dos cursos presenciais, essa figura mostra que não tem grande diferença. Quer dizer, então, é absolutamente possível fazer um bom processo de educação à distância, mas mas não é garantido. Quer dizer, depende da metodologia. Eu quis dar esse quadro porque esse pano de fundo, às vezes, confunde um pouco a gente, né? Nós percebemos preconceitos, e esses preconceitos, infelizmente, têm fundamentos não pela metodologia, mas pela má utilização. Agora já vou entrar direto no tema, nesse tema aqui, do ensino remoto. Eu só queria antes mostrar um pouco o que está acontecendo no Brasil com as universidades públicas, federais, de uma maneira geral. Aqui no primeiro, lá em cima, a gente tem um levantamento feito pelo Fórum de Pró-Reitores de Graduação, há um mês atrás, que eu confio mais. E esse levantamento mostra que algumas universidades já estão com, acho que não sei quantos por cento, talvez uns 20%, esse verde, esse azul, pararam e retornaram ou não pararam. Então, esse levantamento é da Andifes. Portanto, nós temos instituições que se adaptaram rapidamente e passaram a oferecer ensino emergencial remoto. Por esse levantamento, 17% já declararam que não vão oferecer, e há um mês atrás, 63% estavam em discussão. Nós temos um painel do MEC, que eu peguei os dados hoje, que mostra um quadro que 80% das atividades de graduação estão suspensas, e vai mostrando por instituição, e eu andei ligando para as universidades, e eu estou com uma certa desconfiança de que esses dados não estejam integralmente corretos. Mas eu acho que o quadro geral é esse, quer dizer, as universidades, de uma maneira geral, ou retornaram, ou pretendem retornar em agosto, e eu estava conversando com a Marta, foi ontem, Marta, acho que foi ontem, não lembro bem, mas assim, a impressão que a gente tem é que esse processo não está homogêneo em todas as universidades. Algumas universidades fizeram em paralelo a sua discussão interna ao processo de capacitação, o que eu achei legal, quer dizer, a Federal do Mato Grosso, a Federal do Rio Grande do Sul. Mas até onde eu sei, Marta, eu me atualizei melhor, a grande maioria das universidades fizeram como a nossa, como o FRJ, passaram por um processo de discussão e estão começando agora um processo de capacitação interna, que vai ter que ser muito intensa e, enfim, eu acho que nós vamos ter que preparar para isso. A próxima transparência eu já entro nesse tema, que é essa utilização do ensino remoto. Eu tentei situar esse problema colocando entre dois extremos. Eu botei no lado esquerdo o que seria o ensino emergencial remoto, simplesmente transladando, fazendo o que a gente faz na nossa 4 horas de aula por semana, cuspigis, ou relação com os alunos. Então, muitas pessoas na USP, por exemplo, em outros lugares, estão usando essencialmente isso. Eles estão pegando a aula que estavam dando e utilizando isso que nós estamos utilizando para fazer a mesma aula por Zoom. Eu tenho percebido que isso tem sido feito.
Ou seja, mantém o mesmo livro, mantém a mesma metodologia e dá a sua aula por Zoom. Se você, se você for para um outro extremo, quer dizer, esse é um extremo que eu diria então vamos começar hoje, como a USP fez, eu acho, de alguma maneira, e eu vou fazer isso que a gente está fazendo, e pelo menos a gente está andando, a gente não está parado. No outro extremo, eu estou colocando o que seria uma educação à distância estruturada, que nós estamos, eu acho, circulando entre esses dois extremos. É uma educação à distância estruturada, que a gente fez no CEDERJ, que, aliás, essa é a minha especialidade, eu não tenho especialidade, aliás, ninguém tem especialidade no ensino remoto emergencial, é novo. Por exemplo, essa revista que eu edito, que é a Revista Brasileira de Educação à Distância, são poucos os artigos, não está consolidado, nem sob o ponto de vista da pesquisa. A educação à distância, sim, a gente tem ela consolidada, nós temos, normalmente, no CEDES, por exemplo, eu fiquei até o ano passado, mas a gente tem uma equipe multidisciplinar de 60 profissionais, web designer, desenho institucional, que vai conduzir o professor durante uma hora não, um ano. Durante um ano, eu estou com essa coisa emergencial tão grande na cabeça que uma hora, imagina, um ano. Durante um ano, esse professor vai entrar nesse ambiente, vai estruturar o seu material, depois ele começa a oferecer num ambiente estruturado, consolidado, de apoio logístico, que tem um polo regional, que apoia o aluno quando ele não tem internet, quer dizer, então, você tem toda uma estrutura logística, a própria concepção pedagógica da Open, ou do CEDERJ, ou da UNED, da Espanha, ou da Aberta de Portugal, que eu sou membro de um conselho lá, tem uma estruturação, a gente tem uma dinâmica estruturada, e aí cada curso vai estabelecendo a sua dinâmica. Por exemplo, no CEDERJ nós temos um curso cujo coordenador é o Edmundo, que é um pesquisador lá do SIMPQ, da COP, grande amigo, ele resolveu inovar lá e fazer uma coisa bastante diferente. Inclusive, na época, eu até briguei um pouco com ele, mas ele, enfim, lá no CEDERJ, os coordenadores fazem o que é, e ele tinha razão. Toda a razão, foi muito legal. Então, a gente tem uma dinâmica estruturada, mas que pode variar entre os cursos. Agora, tem uma coisa nesse processo de educação à distância que é a franca desvantagem com relação ao que a gente vai fazer agora, que é esse meio, esse in-between aí. Que é o seguinte, na educação à distância, você prepara um sistema com escala. Então, você tem a mediação de tutores presenciais ou tutores à distância, se for só e-learning, é um tutor à distância. É muito raro você ter um sistema dedicado à educação à distância, onde o professor cuida de uma turma de 30 alunos, ou de 2 turmas de 30 alunos. Isso não é o usual. E esse é o grande problema que eu acho que nós temos em educação à distância. Nota que no CEDES nós conseguimos formar, eu acho que um terço, eu não lembro bem, mas acho que um terço dos alunos das universidades públicas do Rio de Janeiro estão no CEDES, estudando no interior. Então, é bom, o resultado é bom. Os alunos sofrem mais, de uma certa maneira, né? O curso tem a mesma qualidade. E eu acho que, em parte, porque a gente tem essa mediação dos tutores. Então, nós temos uma coisa muito legal, vou voltar a falar sobre isso, nesse caminho do ensino emergencial remoto, que é o fato que nós estaremos com aquela turma de alunos, conhecendo todos os alunos e na relação com eles. Então, eu estou advogando, assim, de novo, não é minha especialidade, eu acho que de ninguém, ensino emergencial remoto, mas o que eu estou advogando, pelo conhecimento que a gente tem consolidado em ensino no espaço virtual, que a docência no espaço virtual, ela precisa de algumas mudanças. A gente não deveria, não que não possa, mas que deveria pensar um pouco melhor do como que a gente vai abordar esse curso, né? Como é que a gente vai estruturar o curso, como é que a gente vai fazer essa coisa. Então, eu vou tentar falar um pouco, esse é um assunto muito extenso, né? Eu estou tentando resumir, até vou estar falando com o Alexandre, né? Eu estou tentando resumir o que eu acho que, em síntese, poderia ser algumas ideias razoáveis. A primeira é que, normalmente, a gente vai dando aula por semana, vai preparando o conteúdo, prepara o semestre, vai preparando a semana, e eu acho que a educação à distância é interessante tentar estruturar por unidade, tentar estruturar um pouco melhor a disciplina como um todo. Não ir fazendo e na relação com os alunos desenvolvendo, né? Eu vou confessar a vocês, eu sempre tive uma equipe de, 100 pessoas trabalhando junto aqui no Ministério, e eu nunca botei mesmo a mão na massa, pessoalmente, botei a mão na massa em 700 disciplinas, olhava, analisava, e agora eu resolvi fazer uma disciplina de química quântica eu mesmo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi separar, que eu vou oferecer no próximo semestre, eu separei em 5 unidades.
A primeira unidade, eu vou quebrar o raciocínio clássico dos alunos, porque os alunos não entendem mecânica quântica, é mesmo quase como uma psicoterapia, você tem que quebrar um pouco, amassar as pessoas para depois conseguir processar esse mundo quântico. E nisso eu vou usar vídeos da época, vou mostrar experiências que levaram a essa questão. E a última unidade, eu vou botar os alunos para usar um simulador de química quântica, construir hospitais moleculares, e eles vão fazer, eles adoram isso. E aí, no meio, eu vou entrando cada vez mais em equações diferenciais, que é uma outra metodologia. Então, eu só usei isso para especificar que eu vou usar, nessas unidades, 5 unidades, metodologias diferentes. Já estou fazendo isso, já estou usando. A gente já fez isso no C10, mas não era eu que tinha botado a mão na massa. Então, eu acho que estruturar os conteúdos, em ter mais clareza dos conteúdos e, de alguma maneira, pensar que não precisa fazer o tempo todo a mesma coisa. Assim, tem instrumentos diferentes. Na primeira e na última unidade, por exemplo, eu pretendo ficar muito pouco falando com os alunos, até porque eu como Biochovski, acho que o meu irmão também, a gente fala rápido demais. Eu acho melhor eles verem outras pessoas falando e vídeos, né? Brincadeira, Ricardo. Mas seria isso, né? Eu acho que a gente deveria... eu pretendo ficar pouco na primeira e na última unidade. E nas equações diferenciais eu vou ter que ficar mais e a gente tem que estruturar diferente. Um segundo ponto é usar o máximo possível outros elementos institucionais, vídeos, links, simuladores, quer dizer, tudo que o aluno puder fazer independente da gente, na educação à distância é bom, é legal, uma coisa boa, isso estimula o aluno e é legal. E por último, e essa é a chave da educação à distância, é estruturar um processo de ensino-aprendizagem ativo, quer dizer, fazer das tripas coração para pensar como é que aquele aluno que não está na nossa frente vai se interessar em continuar aluno e desenvolvendo coisas, né? Então, a chave para isso é aprendizagem ativa. A gente tem alguns mestres na educação à distância, um deles que eu tive a oportunidade de conviver foi o Otto Peters, que fez a Universidade Aberta da Alemanha, de Fernuniversität. E eu tive essa sorte de conviver com ele, uma figura maravilhosa. Estive na Alemanha, ele esteve no Brasil, a gente convidou, e ele falava, assim, a cada 4 coisas que ele falava de educação à distância, ele usava aquele sotaque macarrônico dele, em inglês, ele falava um inglês parecido com o nosso pai, meu do Ricardo, ele falava autonomous learning, quer dizer, um estudo independente. Isso era a Bíblia dele, isso é um pouco a Bíblia da educação à distância, e hoje essa Bíblia, na época, se expressava em fazer um processo no material impresso mais ativo, hoje essa Bíblia se expressa em uma aprendizagem ativa, utilizando esse recurso que a gente tem no espaço virtual. Eu aqui botei essas duas imagens, esses dois extremos. Eu não botei os dois extremos, mas em cima eu coloquei o que seria a mera transposição das nossas aulas presenciais, essa parte de cima, 4 horas de aula por semana, como a gente dá, 2 horas por videoconferência, 2 vezes por semana, semana 1, semana 2, semana 3, um livro-texto, uma lista de exercício, um trabalho, ou seja, o nosso processo usual de sala de aula presencial, que é legal, não estou entrando nenhuma crítica nele. Às vezes pode ser um pouco mais participativo, mas não é esse o foco da minha discussão aqui. E aqui embaixo eu estou pensando o que poderia ser um ensino emergencial no espaço virtual, juntando 3 semanas numa unidade, por exemplo, e eu botei na semana 1 vários elementos diferentes, quer dizer, eu vou botar um videozinho de introdução para os alunos. Oi, pessoal, tudo legal? Eu sou Carlos Biochovski, enfim, essas coisas, né? Falo um pouco da minha vida, que eu gosto da disciplina, essas coisas. Depois, um link sobre a história do tema. Aí eu marco a primeira videoconferência de conteúdo. Eu provavelmente vou usar o Zoom, eu gosto do Zoom. O Google tem outros aplicativos, o próprio Moodle tem o Big Blue Bottom, mas aí cada um tem o seu. Depois eu vou botar uma atividade para os alunos. Primeira semana eu já coloquei uma atividade de autoconhecimento. O que você está fazendo? Você gosta, não gosta? Depois eu vou botar uma segunda videoconferência, não de 2 horas, mas de 1 hora, provavelmente, para a gente discutir o que vocês acharam do vídeo, viram, não viram? Essas coisas, quer dizer, então, de alguma maneira, o que eu advogo é que a gente vá colocando coisas que não são apenas as nossas aulas presenciais no espaço virtual. A próxima, Alexandre, por favor. E a gente teve uma discussão com o Alexandre, né? Eu tentei resumir aqui, tá, Alexandre? Foi legal, eu já tinha conversado um pouco sobre isso, mas a gente ficou martelando em cima disso, né? Eu acho que o mais importante não é a escolha de uma plataforma. Quando a gente pega um curso, aliás, eu tenho visto os cursos do NCE,
ou outros cursos, eles são muito operativos em cima do uso de uma plataforma. Eu advogo que isso não é o mais relevante, mas não é mesmo, quer dizer, eu acho que o Classroom é legal, é bom de usar, ele é mais simples de usar, ele talvez não seja tão potente quanto o Moodle, eu gosto do Moodle. O Moodle também é fácil de usar, quem se dedicar 2, 3 horas aprende, tem mais potência. Eu gosto mais do Moodle, porque ele organiza melhor. Quando você entra numa unidade, você vai subindo coisas sequencialmente. E eu acho isso legal, dá uma linha temporal melhor, é muito mais do que os recursos. E tem outras possibilidades. Por exemplo, eu conversei com um amigo, mais de um amigo, que disse o seguinte, olha, eu não quero usar nada disso, estou fora desse negócio de plataforma. Eu vou usar o Zoom, ou sei lá, o Google Meet, e uma lista para o WhatsApp. Eu vou fazer os alunos, eu vou estar tocando a turma pequena, de 15 alunos, sei lá. Eu vou falar, olha, eu quero que vocês façam isso, quero que vocês façam aquilo. Agora vamos nos encontrar amanhã no tal. E aí discute. E vocês vão apresentar tais trabalhos. Quer dizer, eu não vejo nenhum problema com isso, sinceramente. Eu acho mais confortável usar uma plataforma. Mas esse não é o foco, no meu entendimento, do nosso problema hoje. O foco não é a tecnologia. Acho que todos sabemos usar aproximadamente, né, esses aplicativos. A gente vai aprendendo, é muito rápido aprender. Então, eu gosto do Moodle, eu tenho usado o Moodle, já há muito tempo que a gente usa o Moodle. Mas eu não vejo, acho que esse não é o foco. Eu acho que esse é um foco que não é o foco adequado. Eu acho que o foco adequado é exatamente essa questão de oferecer aos alunos um processo de aprendizagem ativo, e que eles se sintam participantes, autores e atores desse processo, mais do que tem na sala de aula. Próximo, Alexandre, por favor. Nesse mundo virtual, no Google Classroom, no Moodle, é fácil. Eu estou dizendo para vocês que assim, não é difícil você entrar e ir subindo coisas sequencialmente. Quer dizer, faz isso, faz aquilo, vê o vídeo, faz isso. Isso é fácil. Isso tem um tempinho para aprender, é legal. De novo, eu gosto do Moodle. O NCE tem um Moodle, vou usar o Moodle do NCE, inclusive. Pensei até, no meu instituto, no meu departamento, eu tinha até pensado em instalar no servidor do nosso instituto, mas se ratear o do NCE, que eu acho que não vai acontecer, a gente vai usar, mas no rateando a gente vai nele, porque é institucional e traz direto as matrículas. E uma vez que você está no Moodle, que você aprendeu a botar os alunos, e você vai ter uma unidade, você vai subir coisas, né? E aí você tem aqui atividades e recursos. E você inclui numa linha de tempo uma determinada atividade, um recurso, uma página da web, você vai botando lá dentro, clec, você vai botando as coisas. E isso não é difícil, isso não é o problema. O problema é você curtir, brincar olhar um pouco na internet o que as pessoas fizeram, olhar vídeos, olhar outros elementos. Assim, a palavra-chave eu acho que é curtir o negócio, é curtir essa possibilidade de oferecer esse ensino de outras formas. E rechear com vídeo, simulador. Eu vou voltar a esse tema. Fundamental está no dia a dia da batalha dos alunos, quer dizer, está próximo deles. Isso é o que eu acho que a gente... Se eu fosse fazer o C10 de novo, eu tive essa felicidade de escrever o primeiro rascunho e coordenar, talvez eu fizesse diferente, mais nessa direção, e a gente está tentando mudar essa cultura lá. A próxima, Alexandre, por favor. Ao mesmo tempo, só um conselho, se vocês me permitem, é não se apaixonar demais por uma determinada tecnologia. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, apaixonadas por videoaula. Eu, por exemplo, acho a videoaula muito legal quando você faz de 5 minutos. É sempre bom, é legal fazer videoaula, está sempre presente, né, com os alunos, falando, porque quando você está na aula por videoconferência, que é diferente de videoaula que você sobe, você não tem um tempo para poder refletir, né? Quando você faz uma videoaula, o Moodle, por exemplo, você aperta o botão, ele grava e já sobe direto, ele já te grava, ou você pode gravar e subir no Google Academic, é fácil, você tem mais tempo para pensar. Então, é muito legal você dar uma dica mais específica. 5 minutos é maravilhoso. 10 minutos já tem que ser bom nisso. 20 minutos você tem que ser muito bom para poder segurar uma coisa de 20 minutos com muitos elementos multimeios. Depois de 30 minutos, eu acho que já é um trabalho para profissional. No C10, a gente tinha uma equipe profissional contratada, externa, em que a gente falava, eu quero fazer tal coisa. A gente mandava uma equipe com diretor, já é uma coisa diferente, já é uma coisa
de ter um desenho. Então, eu só usei esse exemplo da videoaula para dizer que muita gente acha que o fórum é maravilhoso. O fórum tem toda uma lógica para utilizar. Então, eu acho que a melhor coisa é ir usando e sentindo a repercussão com os alunos e aprendendo a usar. A próxima, Alexandre, por favor. Uma coisa que eu queria deixar claro, que talvez não tenha ficado confusa antes, é que uma coisa é a videoaula. Videoaula você grava e deixa lá. Outra coisa é a aula por videoconferência, que é o que a gente está fazendo. Isso tem que ficar muito claro, né? Quando eu estou falando que eu acho que não pode ter mais 5 minutos, é a coisa estática, a videoaula. A aula por videoconferência, não, ela é muito legal, se a gente souber usar dinamizado, está claro isso, né? Essas duas são coisas diferentes. Eu queria mencionar que esse ensino emergencial remoto, ele já está sendo utilizado, e aparentemente tem algumas experiências boas acontecendo. A gente teve a oportunidade de ter um webinar com o Marcelo, que foi o reitor que é o reitor da Unicamp, e ele falou lá que está legal, que a coisa está tendo uma repercussão legal. Em particular, eu gostei muito do relato do Ítalo Mazzali, que é coordenador que é o equivalente do Alexandre, o diretor adjunto de graduação do Instituto de Química da UFRJ, da Unicamp, desculpa. E está no boletim da SPQ. Ele fala que já no primeiro semestre eles colocaram todas as disciplinas teóricas e agora estão colocando as disciplinas práticas e, de alguma maneira, estão principalmente usando o Google Classroom ou o Moodle, e que o Instituto de Química, já que é muito experimental, diferente do Instituto de Economia, as pessoas foram juntando elementos multimeios, que eu estou chamando de vídeo, simulador, essas coisas, e fizeram um grande banco para o Instituto de Química. A gente fez isso no MEC, quando eu era secretário de Educação à Distância, a gente criou o portal do professor e o banco de elementos educacionais multimeios, quer dizer, é muito legal se houver um esforço conjunto, ainda mais concentrado nessa linha de interesse, das pessoas compartilharem coisas legais que elas estão achando na internet free, né? E muito legal, eu achei dizer que os 100% dos docentes estão atuando nas disciplinas virtuais e que os alunos estão participando das atividades conduzidas. Eu achei isso muito legal. Eu achei isso quer dizer que é possível, quer dizer, a gente pode fazer uma coisa rapidamente que pode ser melhor do que simplesmente a gente oferecer nossa aula por videoconferência, igual a presencial, que eu advogo que também é bom, é melhor do que não tem nenhum grande problema. Quer dizer, eu acho que não é a melhor coisa que a gente pode fazer, mas é melhor do que não fazer nada, no meu entendimento. A próxima, Alexandre, por favor. Eu queria voltar a eu estou já terminando, tá, Marta? Acho que são 20 minutos, né? Acho que está no tempo. Eu queria, assim, voltar a essa apresentação para dizer que nós estamos com uma oportunidade que eu acho muito legal, justamente porque nós vamos estar conduzindo para poucos alunos a disciplina. Essa parte que está escrito 4, na educação à distância, tutores presenciais à distância com mediação de alunos, eu acho tem casos extremos muito ruins, como, por exemplo, o da Unopar, que tinha 29 professores em 2016, no ENAD, ele declara o número de professores, para 30 mil alunos numa disciplina. Então, tem casos assim dramáticos. No caso do CEDES, não, a gente tem uma relação professor, aluno, tutor, que é legal, não é ruim. Mas eu acho que nós estarmos experimentando com poucos alunos essa metodologia, aprendendo com eles, é muito legal. Eu acho que, de repente, nós vamos estar fazendo, em alguns casos, isso melhor do que a educação à distância estruturada, justamente por causa disso. E aí eu tinha uma recomendação a fazer, Alexandre, espero que você não brigue comigo, mas eu tenho uma recomendação sobre a organização das disciplinas. Eu recomendei ao meu departamento que a gente, muitas vezes, no meu departamento, tem um professor dando várias disciplinas e várias turmas de uma disciplina dadas por professores diferentes. Eu recomendei no meu departamento que a gente tentasse concentrar mais de uma turma no professor e reduzisse o número de turmas diferentes de cada professor, porque a gente vai ter um tempo de preparação desse negócio, né?
Então, seja preparando as videoaulas, de novo, videoaula, a gente gravou sozinho, botou na internet, e o aluno vê, uma coisa estática, ou seja, nesse processo que nós estamos, por aula, por videoconferência, onde nós vamos ter 1 ou 2 por semana, e os alunos, que pode ser gravado, que acho que é legal gravar, a recomendação do SEG é boa, gravar e deixar para os alunos, para aqueles que não conseguiram assistir, melhor do que não ter. Então, seja por outros materiais, eu acho que isso vai dar um certo trabalho, e eu acho melhor, acho mais interessante, eu pelo menos pedi no meu departamento, para dar 2 turmas da disciplina de Química Quântica, e não dar 2 disciplinas diferentes, no que eu fui atendido, eu acho. Está ainda negociando essas coisas. E aí o professor que ia dar 2 vezes termodinâmica, uma termodinâmica e uma quântica, ele dá 2 turmas de termodinâmica. E outra coisa que eu acho adequado também é não ter muitos alunos, para você poder estar lá nessa aula por videoconferência, que nós estamos fazendo aqui, online, síncrona, né? E de alguma maneira, poder estar olhando os alunos, eles estão respondendo, fazer uma dinâmica desse tipo. Completando, eu queria passar a última transparência, por favor, Alexandre. A gente não sabe quanto tempo vai durar o isolamento social, né? Nós não sabemos claramente se nós estamos falando uma coisa que é para o próximo semestre, ou se, tomara que não, isso pode transpassar o próximo semestre. Então, eu advogo que é legal a gente, que é bom a gente trabalhar um pouco com isso. Eu acho que vale a pena. Além do mais, eu digo a vocês, é divertido para aqueles que gostam. Né? Bacana, uma coisa que, na hora que você entra, nós temos 700 professores das universidades, FJ, UERJ, Unirio, Rural, que fazem parte do consórcio CEDERJ. E eles gostam, eles curtem, eles foram modificando também, que é uma segunda questão, a maneira um pouco com que eles fazem a sua aula presencial. Você ganha coisas com isso. Então, eu acho que pensando que esse isolamento social, primeiro pensando que é melhor a gente oferecer o melhor que a gente pode, e segundo pensando que, tomara que não, mas pode ser que isso dure mais tempo que a gente pense, eu acho que, e na ausência de uma equipe multidisciplinar, o que eu sugiro é que os professores tentem a maior criatividade possível, quer dizer, e sempre com foco nisso. O que a gente pode fazer para os alunos estarem participando do processo de ensino-aprendizagem? Quer dizer, se colocando na posição do aluno, eu queria aqui contar o caso no Conselho Estadual de Educação, que eu presido a Câmara Básica, que eu estou saindo agora, depois de 8 anos, semana que vem, minha última semana, eu tenho vivenciado relatos, e a gente fez também a regulamentação disso no Estado. E eu tenho um caso, inclusive, do meu neto, que ele estuda na escola, que ele tem que ficar 4 horas e meia, na frente do computador, tendo aula, e a escola juntou 2 turmas, com 2 professores, com 70 professores. Vocês conhecem o meu filho Pablo Biochovski, alguns conhecem, ele fica 4 horas e meia do lado do Yuri, do que eu tenho muito orgulho, beliscando o meu neto Yuri, para ele não dormir, porque é chatíssimo, meu neto odeia. Eu vi também outras escolas fazerem uma coisa mais parecida com o que a gente está falando, mandar material, em vez de dar 4 horas por dia, dar 2 ou 1 hora por dia. Então, o que eu advogo é que, e isso é um ensino mais ativo, e o que eu tenho visto também dos filhos dos meus amigos e dos relatos que eu ouço das escolas básicas, particulares que estão mais avançadas, é que os filhos deles não estão tão chateados como o meu querido neto Yuri. Então, eu acho que é legal, eu acho que a gente devia fazer um esforço para tentar pensar nesse aluno que não vai querer ficar, eventualmente, 4 horas por dia na frente do computador e não vai ter meu filho Pablo beliscando o aluno de graduação, né? Quando eu estou dando aula presencial, imagino vocês também, eu estou olhando o aluno. Eu tenho um péssimo hábito, que eu já parei, graças a Deus, de jogar giz no aluno, chacoalhar ele, acordar o cara, você está dormindo, presta atenção, está lá ó, ele, né? Agora, na tela do computador, ele se perde um pouco esse controle, né? Então, fica essa... Não contem para ninguém que eu já joguei giz nos alunos, por favor, nem outras coisas, mas, de qualquer maneira, eu acho que é uma dinâmica que vale a pena ser pensada. Acho que era isso, Marta, espero que eu tenha cumprido aí com... Não, foi ótimo, Carlos. Eu acho que para a gente começar a debater está ótimo. Você trouxe vários elementos que para a gente são relevantes na hora de pensar essa mudança que é meio repentina para muitos de nós, né?
Mas acho que dá para, como você falou, para a gente tirar água de pedra e tentar fazer algumas coisas até que talvez sejam melhores do que das aulas presenciais, que a gente, às vezes, se acomoda também, né, ao longo do tempo. Então, assim, eu queria falar duas coisas. Eu tenho uma pergunta muito precisa para você, que eu queria pedir para você falar um pouco sobre qual é o papel dos tutores, exatamente, para ter uma ideia. A gente tem a possibilidade de ter algum apoio dos alunos de pós-graduação, porque os bolsistas, eles têm normalmente eles dão tutoria, então, assim, queria entender um pouco como é que normalmente esses tutores atuam, para a gente poder refletir sobre isso também, tá? E aí, eu proponho que a gente passe para as outras pessoas, a gente junta 3 questões e volta para você. Marta, vai falando, eu vou só ligar a luz, eu estou aqui no quarto, tá? Pode falar. Tá, a outra coisa que eu queria falar, então, é o seguinte: vários colegas de outras unidades pediram para disponibilizar, para repassar essa palestra, a gravação da palestra para seus colegas. Então, eu queria propor o seguinte, Fabinho, se você quiser complementar depois, você me fala. Eu queria propor que a gente fizesse isso por meio da divulgação no canal do IE no YouTube. Bom, boa tarde para todo mundo. Obrigadíssima, Carlos, pela sua disponibilidade, pela apresentação e passar um pouco a sua experiência nessa área que gera angústia. Sendo bem objetiva, porque acho que todo mundo tem pergunta para fazer, você mencionou assim, é bom que não sejam muitos alunos, poucos alunos. O que é muito e pouco? Nessa experiência, para essa primeira essa fase emergencial. A outra dúvida, e também motivo de grande angústia para mim, é a questão da avaliação, né? E aí, talvez até a sua experiência em química, não é o meu forte, nada, mas assim, que é uma matéria mais objetiva, como fazer essa avaliação à distância em matérias, por exemplo, que envolvem questões que vão ter cálculo e o desenvolvimento do raciocínio, matérias mais objetivas, se você pudesse falar isso, porque ali no slide falava em avaliação presencial. Claro. Tá? Basicamente, esses 2 pontos, se você pudesse falar um pouquinho. Com prazer, com prazer. Marta, já tem 3 perguntas, você não quer que eu... Porque, se não esqueço, você não quer que eu já responda as 3? O que você acha? Pode ser? Porque senão acho que não vai caber aqui nesse cérebro já de 65 anos. Primeiro, com relação aos tutores que colocou a Marta, né? Eu não vejo, nesse momento, com o ensino remoto emergencial, uma coisa parecida com o que a gente tem no CEDES em outros lugares. Quer dizer, eu acho que é importante o professor estar em contato com os alunos. Eu advogo que a grande vantagem que a gente tem agora é ter o professor junto com os alunos. Mas eu acho que a gente não deve perder a oportunidade de trazer outros alunos de pós-graduação para esse processo. Então, o que eu faria com esses alunos de pós-graduação seria muito pedir para eles ajudarem a preparar esse ambiente virtual e, eventualmente, participar na mediação também. Mas eu advogo que a gente não deve deixar, já que nós estamos acertados para ter essas turmas com esses alunos, que fazer o máximo esforço possível para manter os alunos conosco nesse momento emergencial. Até porque essa metodologia de usar os tutores como mediadores, ela é complexa, ela tem todo um aparato técnico e teórico sobre ela, e que nem sempre funciona bem. Então, a primeira coisa, Marta, é que eu usaria com muita cautela os alunos para mediação, os alunos de pós-graduação como tutores para mediação. Estamos falando de uma outra coisa. Eu entendo que nós estamos falando de outra coisa. A segunda coisa, de quantos alunos, eu não tenho essa clareza, viu? Marta também, né, que fez a pergunta agora, foi Marta, né? Marta e Marta. Martas. Eu não tenho essa clareza. Eu não sei. Eu vou pedir para o meu departamento. A gente não tem essa experiência, né? Eu acho que talvez fosse interessante, se tiver muitos alunos, dividir em turmas diferentes. E você pode fazer a docência, criar esses grupos diferentes. No CEDES, a gente tinha disciplina com 300 alunos, a gente dividiu em 40.
Mas é outra metodologia, Marta, tem tutor presencial, tem essas coisas todas, então, eu vi você agora, a sua cara aí embaixo, é outra coisa, né? Eu, pelo menos assim, se eu tiver, eu vou juntar meus alunos em 30. E se eu tiver que botar mais uma turma, eu vou botar. Eu também não vou ficar 4 horas por semana fazendo aula por videoconferência. Provavelmente vou ficar 2. Eu vou fazer outra dinâmica. Isso também você não precisa ficar 4 horas por semana, você pode fazer outras divisões, né? Eu acho que, ou 3 horas por semana. Então, em vez de eu ter 2 turmas de 40 alunos, eu vou ter 3 de 30. Isso não está claro, viu, Marta? Mas é uma questão importante. É uma questão que a gente tem que aprender. E nada impede você começar com uma turma de 40 e dividir em 2 de 20. Você tem essa flexibilidade, quer dizer, é totalmente diferente. Você não precisa pedir para o seu diretor adjunto de graduação, o Alexandre, que vai pedir para o decano do centro, uma sala de aula. Isso você não vai ter que fazer. Você vai criar uma sala de aula que, apesar de toda essa pandemia, não deixa de ser, pelo menos, alguma vantagem. Tá? A última questão que você tocou é dificílima. Se for, aliás, as Martas foram os pontos. Né? A questão da avaliação, eu advogo que muito do problema que a gente está tendo com essas instituições, pelo menos eu tive no MEC nesse período que a gente conseguiu mudar esse perfil dessa curva. Eu era o secretário de Educação à Distância e fiz uma regulação, uma supervisão com 400 colegas, a gente foi visitando os lugares, a gente sabe o que aconteceu naquele período, não sabe o que acontece agora. Naquele período, essas instituições que queriam ganhar dinheiro com a ação na Bolsa atualmente, elas faziam um conteúdo muito frágil e uma avaliação muito frágil. Muitas faziam, porque o resto é evasão. Não tem interesse, quer dizer, o resto, se você dá um conteúdo forte e não dá o apoio ao aluno, você tem uma maior evasão. Mas a fragilidade desse processo é que o aluno está estudando aquele conteúdo, aquela habilidade, competência e fazendo avaliação. E eu advogo que a gente tem que ter avaliação presencial. É importante. Só que eu acho que nesses tempos, nem sempre, numa disciplina de pós-graduação, eu não tenho prova em algumas disciplinas minhas. Mas numa disciplina de graduação, em alguns casos, eu prefiro que eles façam trabalhos e discutam, façam uma simulação de uma molécula, sei lá, da superfície. Não estou falando para todos os casos, mas você mencionou aí uma disciplina que ele tem que aprender cálculo. Então, eu estou pegando esse exemplo, né? Eu advogo que é muito complicado, muito complexo. Eu acho que a gente, eventualmente, vai vencer essa pandemia e vai ter que, de alguma maneira, criar alguns mecanismos não tão sólidos de avaliação, fazer mais trabalho. Por exemplo, eu não sei se está disponível, mas o Moodle agora está criando uma versão que você controla melhor o ambiente. E aí você consegue saber que aquele aluno está lá fazendo aquela prova. Mas se ele está... Você não tem controle total. Então, eu acho que uma prova por consulta, com 2 horas, nem isso a gente vai poder fazer, porque nossos alunos todos não têm um espaço virtual. Mas existem alguns mecanismos que podem emanar isso. Quer dizer, o que eu tenho visto as pessoas fazerem, Marta, é oferecer muito trabalho sem consulta e jogar um pouco nessa linha e relaxar um pouco, porque claramente é um momento... mas eu advogo que a gente deveria, logo que possível, voltar a ter avaliação presencial. E se essa pandemia durar muito, tentar usar os polos do CEDERJ e outros mecanismos para a gente poder retomar esse controle. Espero que não aconteça. Eu acho que um semestre com avaliação um pouco menos rígida não vai matar, não vai ser tão grave. É uma ótima pergunta. Obrigada. Podemos passar, então, para o próximo bloco? Vamos fazer, então, Frederico, Maria e Silvia, é isso, Fabinho? E aí, Alexis, a gente vai te reservando para o próximo, para um bloco ao final, tá bom? Por favor, Frederico. Frederico da COP, né? Isso, Frederico da COP. Obrigado pela apresentação. Minha pergunta eu deixei escrita no chat, acabei de terminar ela, mas eu posso ler. É sobre avaliação também. Eu participei de alguns cursos como estudante, há alguns anos atrás. Os cursos nem existem mais, estava no Coursera. E tenho visto alguns também, mais recentemente, tenho acompanhado essas discussões, vi a discussão que houve no Facebook da COP também. E eu percebo que nesses cursos, há muitas avaliações com bastante frequência, do tipo formativa. São avaliações geralmente breves, bem objetivas, com respostas curtas em geral. E eu fico me perguntando qual seria a importância de ter essa avaliação frequente
nesses moldes que a gente está pensando aqui agora, para um processo emergencial, para os desenhos emergenciais, e em face especialmente das informações que estão chegando. Eu posso resgatar exatamente de onde eu obtive essas informações, estou procurando aqui nos meus e-mails, de que as avaliações, o lançamento de conceito, coisas desse tipo, talvez pudessem ser feitos no futuro, ou seja, ex post facto, né, lá na frente. Então, eu particularmente tenho uma opinião sobre essas avaliações formativas, mas eu queria ouvir a sua. Muito obrigado. Você vai juntar 3, Marta? 3, Sim, né? Maria, por favor. Estou aqui anotando, tá? Por isso que eu estou abaixado aqui, anotando. Oi, Carlos, eu sou Maria Malta, colega do Pablito lá no laboratório de... Você é a famosa Maria Malta, tudo bem? Pablo fala muito Tudo assim. bom? Prazer. Eu tenho conversado muito no grupo de professores que faz parte do Lema, sobre isso que a gente está vivendo, e a gente chegou assim, a algumas reflexões conjuntas que eu queria compartilhar com vocês e saber a sua opinião. Uma das coisas diz respeito a construir coletivamente os programas do curso, em vez de fazer sozinho, né? Pensando exatamente nessa necessidade de ter outros conteúdos que não fossem exclusivamente as videoconferências de aula, e pensando também a possibilidade dos estudantes que eventualmente não pudessem ter acesso imediato ou acesso frequente ou garantido, enfim, a gente tem percebido algumas dificuldades nos nossos grupos do ponto de vista do acesso, mas que o estudante pudesse acompanhar dentro de uma lógica que ele construísse dentro da possibilidade dele. E não apenas fazer o trabalho em grupo, né, na hora da construção da disciplina, mas também da execução. A gente achou que era importante, por exemplo, né, há muitos anos eu dou curso de economia política na mesma sala que o Galeno, que é um colega nosso. E ele dá a metade da turma, eu dou a outra metade da turma. A gente achou que valia mais a pena juntar as turmas e nós dois juntos estarmos na sala, para que ele desse uma aula, eu desse outra, e a gente pudesse, enquanto um desse aula, interagir no chat, o outro interagir no chat com a turma, e a gente fazer uma equipe que desse uma dinâmica mais interessante para a videoaula. E os dois sendo professores, com uma estrutura de programa discutida conjuntamente, né, garantindo essa qualidade da interface com o estudante. Fazer uma dupla mesmo, né, para garantir que a gente teria um volume de estudantes bom, que a gente se apoie também, porque, principalmente para os professores que não têm habilidade com essa parte de internet, de aplicativos, enfim, é difícil fazer essa transição. Então, a gente se apoiar nesse momento, ainda mais no momento de pandemia, pareceu importante para nós. E garantir esse cuidado com o estudante. Porque eu estou vendo aqui nessa nossa conferência, enquanto eu estou falando e você está falando, tem um monte de gente escrevendo no chat. Várias coisas de natureza diferente. E algumas respostas já estão sendo dadas. Porque elas interromperiam a sua conversa sem a menor necessidade. E esse tipo de interação só dá para fazer em dupla, né? E isso acontece em todas as atividades que a gente realiza no Lema, que a gente tem realizado no Lema nesse período de pandemia. Sempre. E como somos 4 professores, a gente consegue responder e tudo funciona. Então, queria saber a sua opinião sobre esse trabalho em dupla, para a gente realizar isso da maneira mais, pelo menos em dupla, né? Para a gente realizar isso da maneira menos complicada possível para nós e para os estudantes. Tá ótimo. Mais alguma, Marta? Eu respondo. Marta, tem a Silvia. Acho que a Silvia tinha pedido a palavra, acho que a gente pode completar, não?
Mas é um pouco sobre isso que a Maria acabou de falar. Eu dou aula, uso muito a questão de debate em sala. E o debate via chat, eu acho que não funciona muito. Outra coisa, o debate é meio que controlado, porque se você deixar o debate correr solto, vão falar sempre aqueles mesmos 3 ou 4 alunos que são mais... enfim, tem mais facilidade para isso. E eu acho que é importante a gente treinar as pessoas também para serem capazes de se expor e de fazer perguntas, etc. E aí teria que ser na videoconferência mesmo, mas não sei se tem algum tipo de instrumento especial para isso ou não, enfim. Como lidar, quer dizer, inclusive com vários debates ocorrendo ao mesmo tempo, que também isso acontece em sala, e aí se tem algum tipo de coisa para isso. E com relação à avaliação, eu queria falar uma coisa, assim, eu fiz licenciatura recentemente, e o pessoal dava muita ênfase na questão da avaliação ser uma avaliação diagnóstica ou ser uma avaliação... nem me lembro mais como era o nome, mas enfim, aquela avaliação classificatória, que a gente usa normalmente, classifica e diz pode ou não pode. Mas eu acho que a avaliação diagnóstica a gente tem que ter sempre, para a gente saber como é que está indo, para saber o que está dando certo e o que não está dando certo. Então, enfim, é isso. Posso? Senão eu vou perder, Marta, acho que está... Oi, Marta. Oi. Pode sim, Carlos, por favor. Posso? Eu acho que não cabe. Primeiro, eu dei uma olhada no chat e vi que o Lapa, que é um querido amigo que eu não vejo há muitos anos, está participando. Eu queria começar dando um super, hiper abraço ao Lapa, que é da Faculdade de Medicina, e muito me honra ter... Fica esse abraço. Bom, Maria, o que você falou é muito legal, quer dizer, quando eu mencionei que era legal de um professor não ficar em várias disciplinas... Oi, Maria, você está aí? Maria? Estou aqui. Então tá bom. Bacana estar te vendo. Quando eu falei isso, é mais no sentido de, se puder 2 professores ficarem na disciplina, ou 2 compartilharem da disciplina, é mais legal ainda, só porque é um momento que você precisa concentrar, não ficar com uma coisa muito difusa, né? E o que você falou tem a ver com o que se falou sobre a avaliação somativa ou formativa, né? A avaliação formativa, que é essa avaliação em processo, ela é uma chave do processo da metodologia de ensino-aprendizagem ativa. Ela é um elemento fundamental. No CEDES a gente tem uma avaliação formativa que vale no mínimo 20% da nota, de 20% a 30%, com trabalhos, a gente chama de avaliação à distância. Isso já desde o início. E essa é uma chave fundamental do processo. Quer dizer, e aí não tem, Marta, tanto esse problema que você tinha colocado, Marta Calmon. Por quê? Porque você são listas. E tem mais uma coisa, a gente tem que diferenciar muito disciplinas de matemática de disciplinas que são de conteúdos que você pode discutir mais, são coisas diferentes, né? Então, uma disciplina que você pode discutir mais, você pode ter, sei lá, pensando no meu irmão, economia brasileira, não sei se ele vai concordar comigo, mas pode ser uma ideia, sei lá se ele está dando essa disciplina, mas ele vai poder dar trabalhos, ele vai poder botar discussões na sala de aula, e ele vai poder estender essa avaliação formativa muito mais com muita solidez, ele vai olhar os alunos, ele vai saber se o aluno está sacando ou não está sacando. Já uma disciplina de matemática, eu acho que é importante ter uma avaliação somativa, ou seja, uma avaliação a primeira e a segunda prova que a gente dá no semestre, a prova final. Com que peso, não está claro. Quanto mais você fizer uma avaliação formativa em processo, melhor você vai estar grudando os alunos no processo. Lista de exercício, eu na minha disciplina de clínica quântica, por exemplo, eu vou pedir para eles fazerem, se for possível, calcular moléculas e fazer coisas assim, desse tipo. Por exemplo, né? Então, esse assunto da avaliação ela é muito importante, e eu concordo contigo, Maria, é importante você fazer essa avaliação formativa em processo, não só individual, como em grupo. Então, aí volta a tocar num tema que você falou, quer dizer, não só é legal fazer com mais de um professor uma disciplina e dividir, desde que o Alexandre consiga distribuir os professores, mas se tiver no sufoco, eu acho melhor o professor não se... Muitos professores não vão nem interagir com o outro para produzir a disciplina. E nesse caso, fica esse pensamento que é bom focar, sem tirar a sua ideia de que, claro, se você está fazendo uma coisa coletivamente, a produção coletiva sempre é mais enriquecida, por um lado. Por outro lado, eu acho que a avaliação formativa é importante, e a Maria Malta falou uma coisa importante, que é,
vamos fazer uma avaliação formativa, melhor se ela puder ser em grupo, porque isso estimula os alunos. Não puder, o faça. E aí, Marta, fechando a nossa pergunta, quer dizer, aquela questão que você colocou, talvez tenha disciplina que não precise de avaliação formativa. Tendo, entendeu? É um troço complexo, né? Não sei se eu estou conseguindo, estou enrolando muito, Marta Reis. Deu para entender o espírito, né? Que também era um pouco o debate que foi colocado, né? Não, está dando para entender, é complicado mesmo. O bicho é complicado, né? Você tem avaliação formativa, avaliação sumativa. Avaliação formativa, ela pode ser melhor se ela for em grupo, e avaliação formativa, ao longo do processo, é mais fácil para fazer para disciplinas discursivas. Disciplina com muita matemática já é mais difícil, então tem um desenho aí que todos nós, professores, sabemos, a gente está fazendo isso o tempo todo. Uma outra pergunta que a Maria Poças, que a gente já se conhece há um tempo, fez, eu não gosto muito do chat, não, e eu estou muito feliz de ver uma coisa que entrou no pedaço, que é isso que a gente está fazendo, que é aula por videoconferência, que não precisa ser aula, que é um debate coletivo por videoconferência. O chat, eu acho ele geralmente um pouco frio, não é ruim também, né? A gente viu aqui várias coisas, mas está no calor de uma discussão por videoconferência. Eu acho que esse aplicativo que nós fomos blindados, que no início do C10 não tinha, e há 4, 5 anos atrás o Big Blue Bottle também não funcionava, nós usamos, eu administrava um sistema com 700 disciplinas e 40 mil alunos, e tinha outras, todo era o semi-aluno que tinha aluno de extensão. Então, a experiência que a gente tinha de usar a aula por videoconferência, que é o que a gente está fazendo, uma coisa síncrona, que não é o chat, ela tinha barreiras tecnológicas muito, muito graves. Eu acho que isso é uma outra grande diferença desse momento que a gente está vivendo. Nós utilizamos o Adobe Acrobat, que era disponibilizado pela RNP, depois outro software, depois o BBB, do Moodle, e eu tenho coordenado as reuniões do conselho, pelo menos a parte do Zoom, eu que faço, e a gente tem tido discussões como são características desses conselhos, com 35, 40 participantes, e eu consigo controlar perfeitamente, não tem nenhum problema mais sério com isso. Então, com relação ao chat, eu tenho dúvida também se... Eu prefiro isso que a gente está fazendo. A gente tem isso acessível, né? E, claro, sem perder mão, sem deixar de usar o chat. Talvez um chat assíncrono. Mas o chat assíncrono é melhor o fórum. Porque quando você vai fazer um chat assíncrono, ou seja, um chat que não é um chat, uma sequência de coisas, o fórum é mais legal. Porque você pode botar um tema e dinamizar a discussão. Acho que é isso, né? Será que eu esqueci alguma coisa? Acho que não. Marta, eu acho que eu estou todos três. Tá, então eu queria passar, agora tem mais o Fábio, o Luiz, o Romero e o Alexis para fazer uma pergunta. Então, passo a palavra para o Fábio. Fábio, por favor, se apresente, tá? Estou vendo. Está com o áudio desligado. Fábio? Está me ouvindo? Sim. Agora sim. Minha pergunta, na verdade, tem um caráter assim mais de dicas, vamos dizer assim, de coisas que a gente sabe que não dá certo e coisas boas que dão certo. Por exemplo, eu estou falando isso por quê? Porque um amigo meu que trabalha na USP, lá na Poli, ele ficou 30 minutos falando e não se deu conta que estava sem o sinal. Então, ele perdeu toda a fala dele. Então, eu acho que como muitos, inclusive eu, nunca trabalhamos com isso, quais são as coisas que a gente tem que estar atento, questões mais técnicas que a gente precisa se preocupar, mas que aquilo, a gente sabe, aquilo funciona, aquilo não funciona. É como se você fosse passar algumas dicas de coisas que a gente não pode fazer e dicas de coisas que fazer, na maioria das vezes, dá certo. Essa é a minha pergunta. Desculpa se for difícil. É difícil, essa pergunta é difícil. Boa pergunta. Mais, Marta. O próximo eu perdi aqui, gente. Quem era a próxima pessoa a falar? Eu vou pedir para vocês, o Fábio, o Romero,
Em Carlos, você responde ao Fábio Romero e depois a gente faz um bloco só com o Alexis para eu poder parar a gravação, tá bom? Você que manda, tá? Seu comando. Tá bom. Oi, boa tarde. Obrigado pela apresentação, Carlos. A minha pergunta, pensando na história que você falou sobre participação maior dos alunos, né? Por exemplo, eu tenho uma matéria na pós, e eu estava pensando que parte da aula eu vou pedir para um aluno apresentar um paper, né? Eu fiquei com uma dúvida para estimular mais a participação também dos outros alunos no momento que esse aluno estiver fazendo a apresentação, para pelo menos nesse momento não ficar uma coisa muito dispersa. Você acha que funciona melhor se a gente exigir que, por exemplo, que os outros alunos que estão matriculados leiam antes esse artigo, esse paper que o aluno vai apresentar, ou você acha que não faz muita diferença, talvez até seja pior, porque como ele já leu, ele vai se interessar menos de ficar prestando atenção naquela coisa que o aluno tá falando, do que se fosse uma coisa nova para ele? Ok, obrigado. Carlos. Responda essas duas, então? Com prazer. São duas perguntas, assim, Carlos, extremamente difíceis. Carlos, desculpa. Oi, porque claro. A Maria Tereza colocou aqui no chat uma pergunta, ela está querendo saber o que são os simuladores. Tá. Tá bom, aí vocês completam 3. Maria Tereza, obrigado, você fez uma pergunta fácil. Eu vou começar por essa, depois as duas do Fábio e do Romero são bem difíceis, assim. Simulador quando você tem seria, por exemplo, um game seria uma espécie de simulador, né? Eu tenho um game que calcula, sei lá, não sei o que seria na área de economia, né? Simulador em química quântica, eu vou simular uma superfície de uma molécula absorvida na superfície usando química quântica. Então, de alguma maneira, não sei nem se eu posso chamar de simulador, quer dizer, são software que você usa para criar um ambiente e que isso é divertido, o seu aluno participa, e podem ser muito sofisticados, como no caso da mecânica quântica. Eu acho que isso é fácil, né? Agora, Fábio e Romero fizeram perguntas assim, bem difíceis, né? Eu não sei se eu vou conseguir responder, quer dizer, eu acho, o Fábio, que dica para não furar, está me ouvindo, Fábio? Oi, Fábio. Dica para não furar, eu acho que é testar antes, em primeiro lugar, a tecnologia. É sempre bom entrar bem antes. Até hoje a gente entrou tarde, né, Marta? É bom entrar bem antes. É bom, por exemplo, você vai usar o Moodle, eu testaria ele com algum amigo, veria se está tudo certo, se tem essa tecnologia é um pouco testar. Oi, vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Tá. O pessoal está congelado. Fábio está me ouvindo. Fábio, não. A segunda coisa então eu acho que a tecnologia é testar. Eu não vejo nenhuma outra solução, são coisas diferentes. Dá uma testada antes de começar a fazer com os alunos. Não tem nenhuma outra, não veio nada na cabeça e absolutamente, ridiculamente trivial isso que eu estou te falando. A gente no CEDES fazia simulações, às vezes, de botar muitos servidores, o servidor lá tinha que funcionar, a gente testava, simulava situações em que a gente teria muitos alunos. Uma outra coisa, e isso é importante, não achar que o aluno está interessado no que você está fazendo. Isso é uma outra dica, quer dizer, não take it for granted. O seu aluno pode simplesmente estar um pouco lixando o que você está fazendo. E aí, na sala de aula, de novo, você não deveria jogar o giz, nunca um apagador, jamais, é claro que eu não fiz isso na vida, evidentemente, mas no espaço virtual, eventualmente, você não vai saber. Então, eu acho que eu daria essa dica de estar sempre perguntando para os alunos, sempre ansioso na relação com eles, para ver se, pelo menos, a maior parte está acompanhando. Eu não tenho nenhuma, se eu lembrar, depois eu te mando, tá, Fábio? Eu não lembro de nenhuma dica. E o Romero não tem nenhuma clareza sobre deixei para o último, porque justamente não me vem muito claro o que é melhor. Você tem uma metodologia na área de pedagogia, presencial e à distância, que é a sala de aula invertida. E ela é legal, quer dizer, você faz os alunos fazerem os trabalhos,
lerem as coisas e faz uma metodologia depois, que não é uma aula, eles já aprenderam, você vai dinamizar o processo de aprendizagem deles. Isso seria legal, mas você teria que bolar alguma coisa para dinamizar a apresentação do aluno que está apresentando. Outra coisa que me veio na cabeça é uma coisa que tem no Moodle, que eu não sei se tem no Google Classroom, que é a avaliação por pares. Quer dizer, você pode fazer um mecanismo no Moodle, só me veio duas coisas na cabeça, para não dizer que não veio nada, né? Você no Moodle, você tem uma coisa que é peer evaluation, que é, você pode estabelecer como metodologia de avaliação formativa, Marta, dos alunos, valendo algum ponto ou não valendo, que cada aluno, que os alunos, 2 ou 3 alunos da turma, façam uma avaliação e depois eles façam uma apresentação da avaliação. Coisas assim. Eu acho que isso, acho que obrigar isso não vai adiantar muita coisa. O aluno vai fingir, vai fazer, não vejo a linha da obrigação como sendo... Nem sei como é que você poderia obrigar os alunos, como você mencionou. Mas, assim, eu não tenho muita ideia. Acho que vai ser muito uma questão de criatividade, né? De como conseguir fazer. Desculpa, não veio nada melhor na cabeça. Tem uma pergunta que é a seguinte. Carmen, você vê algum problema de dar aulas quantitativas, aula de matemática, estatística, econometria, ou cursos de teoria que usem muitas equações, muitos modelos? Você vê algum problema especial para isso ou você não vê problema? Você vai fazer outra pergunta? Ou... Não, é essa a pergunta da Marta. Não, tem mais uma pergunta. Oi, sou eu de novo. Dupla entrada. Mas também uma pergunta rápida. Em relação à disponibilização de livros para os alunos, no caso, a experiência do CEDERJ, vocês têm uma biblioteca virtual? Porque aí dá para considerar que tem vários alunos, nós temos a questão do pessoal de menor renda para adquirir, ainda que seja e-book e tudo mais. Como é que vocês lidam com isso, se a instituição disponibiliza e aí questão de direitos autorais, se tem algum problema nesse sentido? Legal. Eu queria só destacar que o Ricardo conseguiu falar Carlos durante mais de 5 segundos, né? Depois ele falou Carlinhos aqui. Fiquei pensando, quanto tempo o Ricardo vai resistir de falar Carlinhos? Olha só, Ricardo, eu acho mais difícil aulas quantitativas do que aulas qualitativas. Eu acho mais difícil. Não é tão trivial, eu acho, enfim, não é trivial, é mais difícil. A gente tem algumas técnicas, né? O Celso Costa, que coordenava matemática, e outros. Você tem software que é o GeoGebra, por exemplo, alguns softwares de matemática que ajudam o aluno a brincar um pouquinho, e você pode também dar muita lista de exercício, mas é mais difícil, não tem como negar. Tanto que eu tenho quase 5 módulos, o primeiro módulo é fácil, o segundo é mais ou menos, que é vivenciar os postulados da mecânica quântica. No terceiro módulo, os alunos têm que resolver as equações diferenciais de Schrödinger do átomo de hidrogênio, e eu ainda não estou conseguindo ter clareza, embora já tenha essa vivência toda. Então, é mais difícil, mas a gente fez isso no CEDERJ e é possível. Marta, isso é um problema que não é fácil de resolver. Nós chegamos a fazer alguns contratos no CEDERJ, se não me engano, com muita dificuldade, para bibliotecas digitais. O problema é que os livros estão distribuídos em diferentes editoras. Então, custa dinheiro, você tem que ter o dinheiro para pagar. Esses contratos públicos são horrorosos sempre, você tem que ter 8666, que foi inventada para você não conseguir fazer coisas e os que, enfim, querem burlar, poderem fazer com tranquilidade. A 866 é muito difícil de operar. Não vou entrar em considerações sobre ela, mas você fazer uma licitação da universidade, você vai levar alguns meses para fazer. Tem que fazer, você tem que seguir ela, senão você, como gestor, está arrebentado. A gente levou muito tempo nesse caso, porque tem especificidades, e mesmo assim, até onde eu sei, eu não lembro se a gente acabou conseguindo, esses livros estão distribuídos em diferentes editoras. Então, eu não vou recomendar de jeito nenhum que os alunos procurem os PDFs colocados por aí, eu não vou falar um troço desse, que seria um absurdo, de jeito nenhum que os alunos se troquem links, essas coisas estão na internet, né? E não estou falando isso em absoluto, entendeu? Nunca falaria isso. No caso do CEDERJ, a gente tem um mecanismo que é o livro, que é o material que a gente faz. Nós temos 600 disciplinas com material impresso produzido uma linguagem especial para a educação à distância, que estão sendo, inclusive, utilizados no Brasil inteiro
e nas disciplinas da própria FRJ, da biologia e tudo mais. E lá a gente coloca também em PDF, e um outro tem um livro digital. Aí é fácil, é nosso, a gente disponibiliza, né? Mas ninguém vai ter tempo aqui de fazer. E é uma tecnologia muito difícil de fazer. Leva um ano, no mínimo, para fazer um bom livro dialógico para educação à distância. Então, eu acho que nesse tempo de pandemia, eu não vou fazer isso de jeito nenhum, que é sugerir que os alunos procurem esses livros textos. Jamais, entendeu, Marco? Não estou sugerindo isso, nem sugerindo. Mas eu acho que a gente não vai ter tempo de oferecer ao aluno... Fazer licitação. Fazer uma licitação e oferecer isso, enfim. Difícil mesmo. Complexo. Tá. Obrigada, Carlos. Vou fazer. Gente, eu acho que está chegando a hora da gente encerrar, né? Carlos, eu acho que foi super válida essa sua palestra. Na realidade, você nos dá alguns alentos, assim, para além do uso dessas ferramentas e tal, justamente de pensar como que a gente vai se posicionar diante das câmaras para dar uma aula que seja mais adaptada a esse tipo de meio, né? E é uma pena que a gente não tenha começado a fazer isso um pouco antes, também tenho essa sensação, mas, ao mesmo tempo, a gente acaba aprendendo e, bom, te agradeço muito, tiveram várias pessoas de outras unidades aqui também, e várias manifestações que gostaram muito da sua apresentação, então, te agradeço a disponibilidade e, bom, espero que a gente tenha contatos sobre esses assuntos mais para frente. Eu vou também eu vou repassar o seu artigo que você me passou para os nossos colegas, que alguns pediram aqui no chat, tá bom? Tá, eu vou agradecer muito, foi um prazer enorme. Vi que a Margarete acabou de mandar uma mensagem no chat também, uma querida amiga, então, provavelmente tenho vários queridos amigos aí, e foi legal, gostei muito. Muito obrigado pela oportunidade. Que é isso, ótimo, gente. Tá bom. Tchau. Até logo.